Hoje nós trouxemos um soneto de Jesus Gonçalves. O soneto é pequeno, mas vocês vão observar que o que ele faz nesse soneto é tentar vincular o sofrimento dele, da última existência, com as existências anteriores. Então ele começa a descrever de forma poética quem ele foi e a dor pelo qual ele passou. Esse poema, ele está no livro Cartas do Coração e se chama Agradecendo. Muitas vezes, Senhor, brandindo a espada, junquei o campo de amargosas dores, estendendo medalhas e favores sobre o sangue da presa abandonada. A golpes vis, assinalei a estrada do meu carro de falsos esplendores e, buscando lauréis enganadores, desci gemendo a sombra ilimitada. Mas, por lavar-me as trevas de outras vidas, deste-me a cruz de pranto e de feridas no desprezado monte da aflição. E hoje, na doce luz com que me afagas, agradeço a lição de angústia e chagas com que me deste a paz da redenção. Muito bem. O que a gente pode extrair dessas palavras? Sâmia, antes de você falar, esse poema é mediúnico? Como é que é isso? Não, esse poema é poema psicografado por Jesus Gonçalves. E por ser psicografado, ou seja, ele já estava desencarnado, estava no mundo espiritual. São poemas que vêm depois do Parnaso do Além-Túmulo. É do Chico, então? Sim, psicografia de Chico Xavier. Ele traz notícias do mundo espiritual, onde ele entrou, acessou o passado longínquo dele e conseguiu fazer um vínculo entre a existência anterior e a atual. E essa é a grande lição. Jesus Gonçalves, ele foi uma pessoa que aos 3 anos, ele teve uma vida sofrida. Aos 3 anos ele já ficou órfão, família extremamente humilde, foi criado por outros familiares. Aos 27 anos foi diagnosticado com hanseníase. Já estava, a essa época, casado e com 6 filhos. No ano seguinte, a esposa morre e ele fica na luta para criar os seus 6 filhos. E quando ele já estava com a doença avançada, ele conhece o espiritismo, ele se tornou divulgador, palestrante da doutrina espírita, apesar das dores constantes que ele tinha. Daí o poema falar de feridas e que ele agradece a lição de angústia e chagas. O que ele faz? Enquanto espírito, isso vai acontecer com muitos de nós, que reclamamos da vida que se tem, das dores que se tem, né? No processo de rebeldia. Ele, chegando no mundo espiritual, ele observa que toda a dor que ele trouxe no corpo por conta da hanseníase era um processo educativo em razão do passado, em como ele colocava com a espada, né? Ele ganhava honrarias a troca do sangue do outro. Devia ser soldado, lutador, guerreava, né? Deus sabe quantos séculos atrás. E depois disso, ele passou, sim, por um sofrimento muito pior que a hanseníase, que foi se sentir em trevas, se sentir na dor do remorso. E ele, então, agradece as chagas, porque foram essa experiência na última existência que fez ele se perdoar, que é o resgate, que fez ele compreender, ele amadurecer enquanto espírito. Então ele coloca: agradeço a lição de angústia e chagas com que me deste a paz da redenção. Eu quero contar só uma historinha dele, rapidinha, que quando ele já estava com 45 anos, a hanseníase já tinha destruído, consumido o corpo dele, inclusive as cordas vocais, ele não podia mais falar. Ele, sofrendo demais, fez um esforço e foi mais uma vez à casa espírita. A casa espírita estava com 300 pessoas no salão. Ele, então, vai até o púlpito e faz uma palestra de quase 2 horas,
fala sobre Jesus. Foi uma palestra comovente, de ensinamentos elevados, que marcaram as pessoas que não estavam entendendo como ele conseguia caminhar e falar. E na hora que a palestra acabou, ele ficou sem voz novamente. 20 dias depois, ele desencarna. Obrigado, que eu nem falei obrigada no final do poema, mas agradeçamos a Jesus Gonçalves. Realmente, muito legal, né? E aí, Elahá, o que você acrescentaria também? Olha, eu queria destacar aqui exatamente o poder de síntese, né? De você pegar em algumas poucas palavras, 14 versos, conseguir colocar essa informação tão preciosa sobre a lei de causa e efeito. E aqui eu quero pensar um ponto que a Sâmia estava comentando, eu pensei assim que ela fosse avançar mais nessa direção, mas eu vou aproveitar para tocar. Não vou falar do Jesus Gonçalves em si, porque ela já comentou. Mas da lei de causa e efeito, no sentido de que nós, muitas vezes, esbravejamos diante das dores que a vida nos traz. Uma família difícil, filho problemático, um casamento bastante conflituado, doenças, dramas sucessivos na existência e, em função disso, a gente acaba se revoltando e tendo uma postura assim de inconformação com o sofrimento. E é muito comum esse fenômeno que a gente vê aí no poema, em que o espírito transferido para o mundo espiritual olha para a vida terrena e diz: meu Deus, como foi bom para mim. Existe um trecho do livro Memórias de um Suicida em que estão conversando Camilo Botelho e Roberto de Canaleiras. E o Roberto está colocando dos sofrimentos, das dificuldades, dos desafios que muitas vezes os suicidas experimentam numa próxima existência. E o Camilo diz para ele assim: mas isso é muito sofrimento, isso é muito doloroso, é muito difícil isso. E o Roberto de Canaleiras responde para ele: o que são 60 anos diante da eternidade? Então, às vezes, a gente fica assim, na nossa visão material, muito chateado com determinados desafios que a vida traz, esquecendo que é tudo absolutamente transitório e que uma hora a gente vai ter que deixar tudo para trás e vamos saudar as oportunidades de crescimento que a vida nos ofereceu. Muito bem. Rubens, pode falar, Sâmia. A Ivone, ela fez uma colocação bem interessante, né? Que ela não entendeu porque os rancenianos, realmente, o que se sabe é que eles ficavam totalmente isolados, né? Como é que ele apareceu no centro espírita? Foi diagnosticado. Ah, tá. Então, pronto. Diga. Jesus Gonçalves fundou um centro espírita dentro da não é isso. Porque ele foi internado, está na biografia dele também. Né? Ele criou. Inclusive, pouco tempo depois da desencarnação dele, ele aparece para Divaldo Franco e diz para ele: está no livro Sublime Expiação, você precisa se aproximar das colônias jansenianas antes que você vá para lá. Então, você vá, você visite, você se integre, e aí ele vai, visita e recebe boas comunicações de Jesus Gonçalves, uma por uma vidência de um desdobramento que ele tem, e outra é a própria esposa dele, a segunda, né, já ranceniana, que também dá uma passividade dele para Divaldo. E assim, ele criou um centro espírita lá dentro quando ele se converte, e era assim uma coisa muito interessante, porque ele dizia assim: nós, os leprosos, assim, uma maneira de trabalhar os conceitos de forma muito intensa, porque ele estava diante de pessoas dentro de um quadro de sofrimento muito grande, né?